Olá, bem-vindo, bem-vinda. Que bom poder entrar no seu santo e abençoado lar. Que bom poder entrar na sua casa, poder abraçar você, desejar tudo, mas tudo de bom para você e para sua família. Muita alegria, muita paz, muito amor, muita vida e muita saúde. E por falarmos em saúde, está no ar o seu programa Vida e Saúde. O programa que você sabe que tem essa marca, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. A fé e a medicina caminham juntas, é aquilo que a gente sempre diz, eu gosto de repetir. Quem sai ganhando de tudo isso somos nós, sabe por quê? Por que nós ganhamos? Porque nós vamos conhecendo como é que funciona o nosso corpo. Vamos conhecendo essa máquina, esse dom, esse presente, esse organismo que Deus nos deu, o nosso corpo. E vamos conhecendo também aquelas doenças oportunistas que tentam tirar a nossa paz, o nosso sossego, a nossa tranquilidade, né? Isso a gente não vai deixar. E sabe como é que a gente consegue tirar isso? Com formação e com informação. Por isso que daqui um pouquinho já está nos estúdios do Vida e Saúde o doutor Demetrios Kazak Abraão. Ele é médico neurocirurgião e está aqui para falar também de uma realidade muito delicada, muito séria, o Parkinson. Esse é o tema de hoje, o Parkinson. E nós queremos convidar você para participar. O programa é seu, estamos ao vivo. O telefone você já sabe, 19 3871 9620. 19 3871 9620. Mas se você preferir, temos o nosso e-mail vidaesaúde@rs21.com.br, vidaesaúde@rs21.com.br, para você interagir conosco. A nossa produção preparou uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para fazermos um apanhado geral do tema de hoje. E depois, com o Dr. Demetrio, nós vamos esmiuçar e trazer todas as informações e todos os detalhes para você. Vamos assistir juntos este VT? Tremor de repouso, perda de equilíbrio e rigidez muscular são alguns dos sintomas da doença de Parkinson. Eu tinha 58 anos quando apareceram os primeiros sintomas. Num período de 2 anos, Omar passou por 6 médicos diferentes até definitivamente aceitar a doença. Não é uma prerrogativa minha essa espera, essa luta contra você admitir que tem a doença. Isso acontece com a maioria do pessoal quando descobre. O Parkinson é uma doença neurológica, degenerativa, crônica e progressiva. Acontece por quê? Porque existe uma falta de uma substância no cérebro chamada dopamina. É uma substância que regula basicamente os movimentos do corpo, o andar, o mexer dos braços e pernas. À medida que essa substância vai se esgotando, o paciente vai tendo uma dificuldade em se movimentar. A causa ainda é desconhecida. Alguns sintomas pré-motores, aqueles que aparecem antes da doença, como sono comprometido, alteração do olfato, alteração do hábito intestinal e depressão, podem ser um sinal de que o Parkinson vai se manifestar. Isso aí às vezes acontece 5, 10 anos antes de aparecer os sintomas do Parkinson. E é um paciente que a gente tem que ficar atento que pode virar um Parkinson mesmo. 0,1% da população mundial sofre da doença de Parkinson. Homens e mulheres estão sujeitos a desenvolver esse mal. Ele acomete geralmente pessoas acima dos 60 anos de idade. No entanto, pessoas mais jovens também estão propensas a ter esse diagnóstico. Alcides, por exemplo, foi precocemente diagnosticado com o Parkinson. Eu tinha 42 anos. E aconteceu de eu estar tocando numa festa, que os comandos que eu dava para a mão esquerda não funcionavam. A fala e o equilíbrio são os principais vilões de Alcides. Ele teve de se adaptar às limitações que vieram junto com a doença. A vontade de superar esses limites foi maior que as dificuldades. A música já fazia parte da vida dele. A escultura e a pintura vieram depois. Hoje ele tem mais de 1000 telas pintadas. Tenho telas, inclusive, nos Estados Unidos, na Itália. O apoio da esposa foi fundamental para o tratamento e a melhora de Alcides. Ele toca, eu canto, ele pinta e ele me ensinou a pintar, me ensinou a fazer escultura. A parte familiar, o amor, o carinho, os cuidados, isso é fundamental para qualquer doença. E para a doença de Parkinson, mais ainda.
Para trocar experiências e orientar familiares, amigos e pessoas com Parkinson, existe na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, a Associação Campinas Parkinson. O grupo reúne até 60 pessoas. Quando você descobre uma pessoa com Parkinson, é a coisa mais difícil você tirar de dentro de casa. Porque a pessoa tem vergonha do tremor, da dificuldade de andar, então a pessoa se fecha, que é fantástico essa convivência com outras pessoas que têm a doença, é muito legal. A doença ainda não tem cura, porém os tratamentos têm tido resultados positivos. Medicações existem, as mais diversas, né? São medicações que vão substituir essa substância que está em falta no organismo. E o paciente melhora bastante, né? Então, aquela dificuldade para caminhar já desaparece, a dificuldade do sono melhora bastante, o hábito intestinal. Tremor de repouso, perda de equilíbrio. Está vendo aí a matéria, muito bem feita, sobre o Parkinson hoje. Nós estamos aí querendo convidar você a participar dessa discussão, a receber todas as informações. Por isso que nós recebemos aqui autoridades no tema. Hoje, por exemplo, estamos recebendo, se tem alguém no Brasil que entende, que pode passar informações precisas, está aqui hoje, o Dr. Demétrios Casac Abraão, médico neurocirurgião. Carinhosamente, nós queremos acolher, doutor, que bom poder recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde. Eu tenho certeza que quem está em casa já o identificou pela sua fama, muito obrigado. E tenho certeza que está aumentar o volume do televisor para não perder nenhuma de suas explicações. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Frei. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, ajudando a todo mundo a entender um pouquinho mais sobre a doença do Parkinson. Doutora, nas pesquisas, na leitura que a gente viu, 1817, mais ou menos, foi a descoberta, porque é um sobrenome de alguém, né? Enfim, mas ela já existia há muito tempo ou não? Ela já era pesquisada, tem relatos, inclusive, de 1700, 1750, alguns trabalhos já realizados, inclusive, por médicos daquela época, mas foi em 1817 que Parkinson descreveu os primeiros sintomas mais detalhadamente. E Charcot, um pouco mais tarde, um outro neurocirurgião da história da um neurologista da história da neurologia, que classificou a doença como Parkinson devido às primeiras descobertas dos sintomas pelo Parkinson em 1817. Ô, doutor Demétrio, a gente sabe assim que numa instalação elétrica, que são os estúdios, tem um monte de fiação que não aparece, mas estão aí por trás, tentando conectar os refletores, etc. No nosso cérebro, mais ou menos, tem um montão dessas conexões, os neurônios, etc. O que acontece é quando esses fios começam a dar curto-circuito, etc. O que acontece que surge por que surge o Parkinson? Não, na verdade, nosso cérebro tem uma engenharia extremamente caprichosa, né? Que também é uma rede elétrica, mas a conexão que se faz nos neurônios, que são as células do cérebro, elas não são diretas. Os neurônios eles não são ligados um com o outro diretamente. Eles têm um espaço e eles se comunicam entre eles através de uma bioquímica chamada neurotransmissor, que um neurônio se comunica com o outro através desse neurotransmissor, né? Então, o problema é no neurônio ou no neurotransmissor? Nos dois. Nos dois. Porque a falta desse neurotransmissor, que é a dopamina, no caso do Parkinson, então a transmissão de um neurônio para outro e a cadeia de neurotransmissão fica acometida, causando a doença de Parkinson por falta desse neurotransmissor, que é a dopamina. Ela é falta. Ou porque a pessoa pensa demais, ou pensa de menos, come mais, come de menos, como é que é? Não, porque nós temos uma parte no nosso cérebro chamada tronco cerebral, onde nós temos uma camada nesse tronco cerebral chamada substância nigra, onde se produz a dopamina. E na doença de Parkinson há uma degeneração dessa parte do cérebro e com isso a dopamina ela não é mais produzida na quantidade suficiente que se é necessária, dando então os inúmeros sintomas do Parkinson. Dopamina, e a função dela, o que é especificamente, assim, traduzindo? A dopamina ela tem várias funções, mas a principal função é a inibição ou execução de movimentos. É ela que é responsável pelos nossos movimentos? Ela que é responsável pela transmissão, é uma cadeia muito difícil de explicar, né? Claro. Mas ela é a que promove a transmissão dos movimentos
do cérebro na neurotransmissão do cérebro para a nossa musculatura. Okay. Então, ela que faz com a transmissão cerebral, que nós podemos, por exemplo, a gente pode flexionar ou estender o nosso braço, né, com um movimento natural, através dessa neurotransmissão. Os movimentos voluntários, piscar os olhos, etc. Também. Tudo que é movimento dopamina. É dopamina. Gente, hoje ou repouso também. Né? Nós estamos falando sobre o mal de Parkinson, né? E nós queremos que você participe. Estamos aqui recebendo um dos maiores especialistas da área que trouxemos para você aprender, para nós aprendermos um pouco mais. Então, por favor, o telefone 19-3871-9620 é o telefone. Se você preferir, estou com o computador aqui do meu lado, vidaesaude@rs21.com.br. Vai encaminhando, liga para alguém, diz que o programa já está no ar, o tema é interessante, enfim. Então, vá intercomunicando, vá ali conectando, já que o assunto é conexão, vá conectando com as pessoas para participarem, para interagir. Só não vale deixar sua pergunta para o final, aquilo que a gente sempre diz, não vale deixar para o final, vem aqueles calhamaços de perguntas, um montão de e-mail, aí eu não vou poder fazer a sua pergunta, você não vai ter a sua resposta e o médico vai ficar triste por não poder te ajudar. Então, a partir de agora, por favor, vá interagindo conosco, doutor. Doutor, esse programa é tão dinâmico que nós fomos às ruas e nós fomos, assim, ouvir das pessoas quais eram as dúvidas, os mitos, as inquietações em relação ao Parkinson. Então, por exemplo, como essa pergunta que nós vamos fazer agora. Meu nome é Rosilene e eu gostaria de saber por que as pessoas que têm Parkinson tremem as mãos. Muito boa pergunta. Por que, doutor, assim, que é a questão do movimento? Você perde... O tremor. O tremor no paciente que tem Parkinson está presente em mais ou menos 45% dos pacientes que têm Parkinson. Então, não é apenas o tremor, o sintoma tremor que leva ao diagnóstico de Parkinson. Isso é importante falar também. Okay. Muitas vezes o paciente tem Parkinson, no seu início não tem tremor. Não tem tremor. Ou pode ser um tremor que não seja Parkinson também, pode ser? Existe isso também, sem dúvida. Tremores, enfim. Não, existem tremores de outras doenças, outras patologias, produzem tremor também, que não é o tremor do Parkinson, que precisa ser muito bem diagnosticado. É a partir dos 50, 60 anos? A faixa etária dos 50 aos 60 anos, mais predominante na sexta década, né? Okay. E 1% da população acima dos 65 anos vão ter a doença de Parkinson. Maravilha, gente. Quanta coisa que nós já começamos a aprender. E isso foi só o primeiro bloco, gente. Nossa, olha o que tem mais pela frente, então não sai daí. Eu vou ter que chamar o nosso primeiro intervalo, mas é super rápido. Esse programa é seu e nós queremos sair correndo para o intervalo, para voltar correndo para atender você. Não sai daí, a gente volta já. Uma dica interessante para aquelas pessoas que têm medo de contrair doenças neurológicas degenerativas, como Parkinson e Alzheimer, é estar sempre fazendo atividades, sempre procurando trabalhar o cérebro, exercitando, não pensar em se aposentar precocemente, porque o cérebro é um músculo como qualquer outro e ele em repouso, a cabeça vazia, pode propiciar o aparecimento de doenças neurológicas degenerativas.